Queridos, agora vamos deixar de brincadeiras à parte. E, irmãos, como o pastor Eduardo falou, ontem eu completei mais um ano de vida, né? Cheguei na flor dos meus 43 anos de idade. E durante toda a semana que antecedeu o meu aniversário, Deus tratou muito comigo, no meu coração, sobre algo que eu acredito que não só eu, mas toda a igreja precisa caminhar. Irmãos, e Deus me deu um tema, e eu quero, coloca esse tema aqui para mim, por favor. Maturidade nos dá acesso a heranças. Irmãos, e infelizmente nós vamos precisar tocar nesse assunto, porque nós percebemos, irmãos, que muitas pessoas, mesmo tendo aceitado a Jesus, mesmo tendo recebido Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, ainda andam, irmãos, como meninos mimados, querendo coisas que Deus não quer dar. Pastor, mas a Bíblia não diz que tudo que eu pedir o Senhor me dará? Nem tudo, irmão. Porque tem bênção que não é bênção. Na sua cabeça é bênção. Irmãos, eu vou relatar uma coisa que eu já relatei aqui algumas vezes. Quando eu era mais jovem, eu tinha me casado com a minha esposa e tinha uma loja que vendia carro só para pastores. E eu era de um outro ministério. E, irmãos, eu cheguei na loja, o vendedor, nada bobo, olhou para mim e falou: pastor, olha como o senhor fica bonito dentro dessa Mercedes. Falei: uau! Eu tinha uma ideia, irmão, 2008, vermelhinho. E aí ele falou: pega o seu ideia. Irmão, ele colocou na minha cabeça um plano que só na minha cabeça e na dele dava certo. Irmão, o mundo inteiro via que ia dar errado, mas eu vi. E aí eu olhei para minha esposa e falei: não, olha, Deus está nos abençoando. E ela: meu, a conta não fecha. Sabe o que eu fiz? Posso fazer? Você não vai ficar triste? Eu quero! Ela olhou para mim, irmão, era o nome dela, era cheque no nome dela. E aí eu peguei, irmão, entrei e falei: vou embora com esse carro hoje. Entrei no carro de Mercedes, coisa linda. Irmão, comecei a andar a primeira semana, chegando perto da prestação, olhei para ela e falei assim: o dinheiro que eu ganho é mais do que o dinheiro da prestação. A conta não fecha, amor. Ela falou: ah, não fecha. Irmão, e aí voltei na agência para devolver o carro. Fiquei 15 dias com o carro. O mesmo vendedor que achou que eu ficava lindo falou: eu quero 5 mil para pegar o carro de volta. E o que deu isso? O nome dela foi para o protesto. Ele sujou o nome dela porque ele tinha cheques. E isso custou 3 anos da minha vida ou mais. Uns 3 anos, não foi? Foi mais? Mais de 3 anos, irmão, lutando para esse cara devolver o cheque que ele não queria devolver. Sabe por quê? Falta de maturidade. Às vezes, irmãos, o diabo te apresenta algo como uma bênção, e é algo que você quer muito, e naquele momento os seus olhos vão brilhar, você vai se encher de alegria. Mas, irmãos, há uma coisa dentro do coração do homem e da mulher de Deus, há uma coisa dentro do homem e da mulher que são crentes, irmãos. A Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Irmão, vou fazer alguma coisa, vou tomar uma decisão, vou dar um passo para algo. Tenho paz, tenho alegria, Deus está no meio. Irmão, arranhou. Quem é casado aqui? Se a mulher falar, ó, já não faz. Irmão, não faz, porque no final das contas você vai ouvir ela falar assim: eu não te disse. É que nem mãe, irmão. Mãe, quando pega o filho e fala para o filho, o pastor Eduardo já deu esse exemplo aqui numa pregação dele: ó, sai que leva guarda-chuva. Irmão, está um sol de 40 graus, o couro está comendo lá fora de calor, leva guarda-chuva. Irmão, é você pisar para fora. Brum, brum. E não levou o guarda-chuva. Pastor, o que tem a ver com o tema da mensagem, irmãos? Deus, Ele está por esses dias, ou nesse tempo, nessa dispensação, procurando homens e mulheres que sejam maduros, que sejam convictos da sua fé, que sejam confiantes na palavra e que não andem oscilando para lado algum. Irmãos, nós não podemos mais fazer o que fazíamos outrora, as nossas antigas brincadeiras com Deus. Se o Senhor não me der, eu saio da igreja. Ei, querido, se você sair, o problema é seu.
O problema nunca vai ser de Deus. Deus nunca vai... Irmão, entenda uma coisa. Deus não perde. Deus... Não, vou repetir, você não entendeu. Irmão, Deus não perde. Quem perde? Quer ver uma coisa? Alguém já se afastou aqui? Foi bom o tempo afastado? Então, irmão, Deus nunca perde. E quem já saiu da igreja sabe, irmão, que quem perdeu foi você, não foi Deus. Deus continuou sendo Deus, Deus continuou sendo adorado, e Deus continuou sendo quem Ele sempre foi. Você não estava lá, irmão. Quem é que depois que se converteu nunca se afastou? Levanta a mão. Então, você não estava lá, mas esses estavam e continuaram adorando ao Senhor. E você perdeu um tempo da sua vida, sabe por quê? Imaturidade, meninice, criancice, essa é a palavra certa. Irmãos, mas neste culto eu não tenho dúvidas que Deus, Ele vai restaurar os que ainda, irmãos, estão capengando para se tornar maduro, vai levantar jovens maduros no Senhor e vai fortalecer quem já está caminhando na visão. Você crê nisso, irmãos? Então eu oro para que não seja só informação, mas que seja revelação da palavra ao seu coração e te traga convencimento, convicção de que Deus precisa de homens e mulheres que sejam maduros. Sabe, irmão, maduros para tomar decisões, maduros para escolher as coisas de forma certa. Irmão, mais uma vez eu vou tocar no casamento. Casou, irmão, primeira crise, segunda crise, terceira crise. Você parar não vai não, vai para o Senhor, vai dobrar o joelho, vai ver quem está errando, vai consertar o erro, vai sacudir a poeira, vai dar a volta por cima, vai pegar tua esposa, vai pegar teu marido, vai segurar na mão dele, vai dizer: Deus fez de nós uma família, e essa família vai permanecer até o fim. Ei, irmãos, eu não posso olhar para o meu casamento como se troca de roupa. Ei, eu não posso negligenciar os meus filhos, porque eu preciso trabalhar muito para colocar comida dentro de casa. Ei, irmãos, às vezes ele abriria a mão do jantar, do almoço, estou falando do teu filho, para passar um período com você. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Então vamos lá, queridos, abra sua Bíblia comigo, no livro de Gálatas, no capítulo de número 4, do versículo de número 1 em diante. Nós vamos ler na versão Almeida e Revisada. Amém? Diz assim a palavra, irmãos: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, preste atenção nisso. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo seu Pai. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui? Irmãos, quando a pessoa ela é menor, quando a pessoa ela não atinge a maturidade, ela ainda não pode governar o que é seu, irmãos, ela vai ter pessoas que o seu pai vai contratar para cuidar das coisas dela. Você quer ver uma coisa? Existem aí jovens, eu digo jovens porque não são poucos, jovens milionários, irmãos que têm a idade de 13, 14, 15 anos, irmãos que já tem na garagem uma coleção de carros. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Hendrick, jogador do Real Madrid, até um tempo atrás, eu acho que ainda, não sei se já pode, mas até um tempo atrás tinha seus carros, mas não podia. Esse garoto que agora está indo para o Chelsea, o Estevão, a mesma coisa. Pastor, o senhor é palmeirense? Não, Então, irmãos, eles tinham seus bens, mas eles não podiam o quê? Eles tinham dinheiro na conta, mas eles não podiam o quê? Porque eles ainda não tinham a idade certa para governarem a sua vida. Irmãos, nós vamos aprender hoje que não é pela idade, humanamente falando, que nós herdamos as promessas do Senhor. Não é? Agora tem esses meninos aqui, eu não sei se alguns já pensaram assim: quando fizer 18 anos eu vou mandar na minha vida. Eu vou fazer 18 anos, eu vou mandar na minha vida. Enquanto estiver morando debaixo do teu teto, vai fazer 18, 19, 20, vai apanhar do mesmo jeito, vai obedecer do mesmo jeito, até casar e ter a sua.
minha casa pegou, né? Irmão, eu gosto dessa geração que aprendeu direito. Então, irmãos, não adianta. Então aqui a Bíblia diz, ele é herdeiro, mas ele ainda não pode cuidar de nada. Então tem tutores lá, porque o seu pai determinou um tempo para isso. Olha, continuando o texto. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filhos, e sendo filho também. Então, irmãos, Deus olha e Ele diz assim, no versículo 3, para imaturidade, não imaturidade física, mas para imaturidade espiritual que ainda tínhamos, estávamos sobre ainda o peso, a consequência, o jugo do pecado, não tínhamos direito. E aí ele percebe, irmão, que filhos precisavam nascer. Então ele envia o seu filho, ele envia o seu amado, ele envia aquele que ele amou acima de tudo, porque era o filho amado de Deus, e ele tira a gente da condição de escravo e agora coloca na condição de filho. E como filho, ele olha para tudo que ele criou, ele olha para tudo que ele fez, ele olha para todo o poder que ele tem, e ele fala, assim como o unigênito, vós também tem os mesmos direitos. Não, você não entendeu, irmão. Deus chama Jesus e fala, filho, você vai descer até lá, você vai resgatá-los da escravidão que interrompia o direito de herança, o direito de herdarem aquilo que é meu. Mas você vai lá, vai fazer o seu papel, e quando você voltar, você vai voltar com uma procuração que eu vou assinar, e essa procuração vai dar direito aos seus irmãos de governarem como você governa. Irmão, diga assim, tudo que Cristo tem também é meu. Mas aí, irmão, a cabeça de quem é imaturo buga, porque aí sabe qual é o pensamento que tem? Ah não, mas Deus é Deus. Irmão, Deus e eu somos um só. Eu sou um com Ele. Carol pregou sobre unidade esses dias aqui. Irmão, a gente precisa renovar a nossa mente, como está escrito em Romanos 12, 2, 1 e 2. Irmão, não vos conformeis com esse mundo. O mundo está dizendo que você é um coitadinho, que você não tem valor, que você não tem jeito, que olha como é que está o governo, olha como é que está isso, como é que está... Irmão, Deus está falando, ei, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É que você vive em paz, é que você tenha saúde, é que você tenha prosperidade, é que você desfrute, irmão, daquilo que Ele conquistou para mim e para você. Pastor, não vou na praia, porque na praia, como o crente vai na praia? Irmão, o crente vai na praia como todo ser humano deve ir, respeitando uns aos outros, irmão. E se os seus olhos te fazem pecar, joga areia. Quem é homem aqui? Homem dessa igreja não pode ficar olhando para a mulher na rua não, viu? Tem que olhar só para a sua e achar ela sempre a mais linda do mundo. Porque senão, irmão, a gente fica se limitando e falando, eu não vou em tal lugar porque lá tem gente do mundo. Irmão, gente do mundo tem em todo lugar. A diferença sou eu. Irmãos, quem chega e traz luz sou eu. Está comigo? Mas olha só que interessante. Sem maturidade não se tem acesso à herança. Sem maturidade não se tem acesso à herança. É primeiro necessário amadurecer
E uma vez maduro, Deus te liberará para acessar tudo aquilo que Ele conquistou para você. Irmão, às vezes nós vemos pessoas, eu estou doente, eu não sei se você já ouviu isso. Eu estou doente porque Deus está me provando. Eu não tenho nada para comer no meu armário porque Deus está me provando. Me mostra isso na Bíblia, criatura. Se Deus é bom e nele não há mal, isso não existe. Mas é um ensinamento tão errado que a gente pensa assim: não, eu vou viver só das migalhas que Deus me dá. Mas mais para frente nós vamos falar dessas migalhas aí também. Mas Deus te chamou para ser filho. Quem aqui, irmão, já casou e ainda tem pai e mãe vivo, ou mãe viva, ou pai, e vai na casa dos seus pais? Quando você tem, um exemplo, você vai na casa do seu pai, você já casou, não é mais a sua? Quer ver? Quem aqui é mãe e tem filho que já casou? Quer ver? Eu não sei se a senhora é assim, não sei se todas é assim, mas o filho, quando casa e vai na casa da mãe, ele chega todo tímido, não é? Mãe, dá licença, posso entrar? A senhora deixa? Aí o filho vai: mãe, a senhora fez alguma coisa para comer? A senhora deixa eu comer? Irmão, e aí, velho, tudo bom? Abre a geladeira, senta no sofá, liga, se está num canal, muda. Porque ele está onde? Porque ele está onde? Porque ele está onde? Ei, Deus está dizendo: porque você tem se achegado diante de mim com tanta timidez, como se não me conhecesse? Eu sou teu pai, a casa é tua, o que eu conquistei é teu. Ei, por que essa timidez para acessar cura? Por que essa timidez para acessar prosperidade? Ei, olhe para as marcas dos cravos na mão. Foi por você. Foi por você. Foi por você, foi para que hoje você tivesse uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz. Pastor, então, depois que eu venho para a igreja é tudo mar de rosa? Não, não é, irmão. E nós também vamos falar sobre isso. O Senhor, Ele vai dizer: no mundo tereis, mas tem o quê? Eu venci. Em outras palavras, sabe por que você vai vencer? Porque eu que venci, hoje habito dentro de você que vai vencer. Aleluia! Deus é bom, irmão. Romanos capítulo 8. Quem gosta de Bíblia, vamos ler Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 17. Está pedindo Coca-Cola, não é? Eu conheço o choro, irmão. E, irmãos, preste atenção no texto. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos. Então, peraí, ora, aqui tem uma coisa, irmão, que mexe quando nós falamos. A Bíblia vai dizer: ora, se somos filhos. Todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Isso mexe muito com a humanidade. Porque, irmãos, vai ter quem vai dizer: não, pastor, todo mundo é filho de Deus. Irmãos, vamos lá. Você tem alguém que você ama muito e considera como teu filho? Tem alguém? É teu filho? Você pode considerar como teu. Você pode até amar ou tentar amar como teu. Mas se numa adversidade tem uma mamadeira, se o seu filho mamar ou ele mamar, um vai ter que morrer. Quem você vai falar: não, vou dividir para morrer os dois? Vai ser assim? Seja sincero com você, querido. Não vai ser assim. Pastor, então o senhor está querendo dizer que Deus fez uma divisão? Não, Deus não fez uma divisão. Olha o que vai dizer, irmãos, no texto de João, capítulo 1, no versículo 11 e no 12. João, capítulo 1. Deixa eu ver se é isso. Isso. Olha lá. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome. Então, irmão, quem é filho de Deus? Quem crê que Ele é Deus e, principalmente, irmão, quem faz a sua vontade. Pastor, isso mexe comigo, porque eu olho para os meus parentes, para os meus familiares, que ainda não são irmãos. Continue orando. Continue orando, continue orando, continue orando, irmãos. Eu posso dizer uma coisa para você. Ei, olhe para o lado, está cheio, não está? Ei, mas está faltando alguém. Esse alguém no próximo culto pode estar. Então, quando nós falamos, irmãos, de filhos, de herdeiros, irmãos, nós estamos falando daqueles que deixaram de fazer a sua vontade, de mataram ou morreram para a sua velha natureza, para a sua natureza adâmica, para a sua natureza pecaminosa, e hoje vivem, irmãos, na natureza de Cristo. Nasceram de novo, nasceram da água, nasceram do Espírito. Hoje, irmãos, olham para o pecado, e como eu costumo dizer aqui, para o pecado a tolerância é... Não tem vida com o pecado. Crente não vive junto ao pecado. Crente não caminha junto ao pecado. Irmão, então todos aqueles que herdarão as promessas, herdarão porque são filhos de Deus. Filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Irmão, Cristo era o único herdeiro. Ele veio como? Ele era o primogênito, mas veio como unigênito. Ele veio para ser o primeiro de outros ou de muitos filhos. Ele veio como unigênito e depois passou a ser primogênito, verdade. Ser o primeiro de muitos filhos. Hoje, irmão, quando nós falamos isso, tem pessoas que torcem o nariz. Porque, irmãos, Deus é o meu Pai. Jesus é filho de quem? E Cristo é o que meu? Meu irmão. É o meu cabeça, é o que recebe e governa todo o meu corpo. Quem aqui tem irmão mais velho? Irmão, quem tem irmão mais velho sabe, mesmo ele estando errado ou certo, ele sempre vai falar, me respeita que eu sou o irmão mais velho. É tipo Cristo, irmão, está querendo sair do plumo, está querendo sair da linha, e o cabeça que é Cristo vai tocar o teu coração, vai dizer, respeita seu irmão mais velho, rapaz, e volta para o caminho. Nem todos são filhos de Deus, irmão. Nem todos, infelizmente, são filhos de Deus. Porque filho de Deus é aquele que se submete a Ele e faz a sua vontade. Amém? Nos tornamos filhos de Deus, irmãos, quando passamos a fazer a vontade de Deus. Quando deixamos, irmãos, que o nosso egoísmo, o nosso autocentrismo e o nosso ego, eles deixem de dominar e governar a nossa vida. Irmãos, eu vivo uma vida, eu já preguei sobre isso aqui. Eu me tornei escravo por opção. Como assim, pastor? Eu me tornei um escravo de Cristo, irmão. E às vezes a minha vontade quer me levar para um lado. Mas aí, irmão, eu sou escravo de Cristo, eu me submeto à vontade dEle. Eu já falei aqui, irmãos, e eu não sei porque Deus me toca para tocar nesse assunto, mas eu vou tocar. Irmãos, às vezes, não sei, eu não nasci num berço evangélico. Eu me converti depois de uma certa idade, depois de ter morado 8 anos na rua, e eu me converti, irmão, e eu gostava de ouvir umas músicas. Quem já gostou de ouvir umas músicas? Ô Rita, desgraçada. Vocês gostam, né? Deus vai pegar você, viu? Então, irmão, às vezes você liga o rádio do carro, está tocando uma música do seu tempo. E aí o que o coração faz, o sentimento? É só uma? Mas a música, irmãos, ela é feita do quê, pastor Eduardo? Ritmo, harmonia e melodia. O ser humano é feito do quê? Espírito, alma e corpo. Irmão, o diabo vai tentar tocar em você de qualquer jeito, e ele não vai entrar, eu sou o diabo e eu vim de... Não, ele vai entrar sorrateiramente, irmão, porque se ele te pega aqui no ano de 2025 e ele consegue com a música te levar de volta para os anos 90,
Irmão, Ele te tirou você por um minuto, ou 4 minutos que dura uma música, Ele conseguiu te tirar de Deus. Eu não sei para quem foi essa, mas foi para alguém. Ei, aos 4 minutos que você está dizendo não tem nada a ver, que você poderia estar no seu quarto. Ore cantarabasuri cantarabasi. Pai, eu te adoro, levantando mãos santas. Irmão, e tudo isso tem a ver, sabe com o quê? Com maturidade. Porque o imaturo, ele sempre vai ter um jeitinho e um argumento para dizer, não é bem assim. Irmão, ou a gente é crente, ou a gente não é. Não tem meio termo, irmão. Ou eu sou, ou eu não sou. E eu não sou crente aqui. É como o pastor Marcos. Quem aqui está crente? Eu sou crente. E eu sou crente no trabalho, eu sou crente na escola, na faculdade. Eu sou crente principalmente quando eu não estou no meio de crente. Aí que eu sou crente. Porque eu levo o nome de alguém. Há alguém, irmão, que eu devo prestar contas. Eu não sei se amanhã ou depois, mas um dia eu vou ter que prestar. Oh, meu Deus. Irmão, quando a Bíblia fala de herança, ela está claramente dizendo que, pega isso, irmão. Quando a Bíblia fala de herança, ela está claramente dizendo que tudo que Deus tem, agora também é nosso. Passou a nos pertencer a partir do momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Irmão, toda a herança do reino passa a ser dos filhos. Irmãos, quando aqui alguém já herdou algo do pai e da mãe por infelicidade de ter partido, a casa, alguma coisa, herdou, não era o desejo. Claro que você não queria que seu pai morresse, sua mãe morresse para você herdar nada. Mas, irmãos, é o ciclo da vida. Nasce, cresce e morre. Então, quando morreram, irmão, automaticamente aquilo que era deles passou a pertencer a quem? Irmãos, mas Cristo é o único que permanece vivo e mesmo estando vivo, deu a sua herança aos seus filhos. Ei, para onde ele foi, irmãos? Ele não precisa acessar a herança que ele nos deixou. Está comigo, irmão? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22. 1 Coríntios 3, 22. Olha que texto poderoso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aleluia. Irmão, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as coisas do porvir. E aí ele fala, tudo é de vocês. É por isso, irmão, quando a gente brinca aqui, e tem gente que fala, o pastor fala brincando, irmão, no meus parabéns que o Robert me deu, ele colocou assim, pastor, não compra uma cadeira de balanço, agora não. Porque eu já falei, irmão, não vou morrer de doença, não vou morrer de enfermidade, vou morrer farto de dias na minha cadeirinha de balanço, na minha área, na minha varanda, e vou jogar a cadeira para frente, quando voltar, irmão, vou estar lá. Pastor, não tem como, Paulo fez isso, irmão. Pastor Marcos falou no culto de ensino. Paulo foi levado aonde Cristo estava, e Paulo falou assim, bem melhor seria ficar aqui. Olha como isso aqui é lindo, é belo, Jesus está aqui, a glória está aqui, mas Paulo falou, mas tem gente lá embaixo precisando de mim. Tem gente lá embaixo que precisa receber essa revelação que eu estou recebendo. Então, Senhor, eu queria ficar, mas por obediência eu vou voltar. E eu vou voltar para quê? Para cumprir o propósito, para cumprir o chamado e para levar ao mundo o ensinamento que eles precisam ter, que Tu és o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, e que crê em ti, ainda que morra, viverá.
E aí ele volta, irmão. Irmão, e o engraçado da história de Paulo, que ele teve diversas oportunidades de fugir do propósito. Ele teve diversas oportunidades de fugir, irmão. Paulo era o único preso que tinha empregado servindo ele. Paulo era o único preso que tinha a chave da prisão. Mas não, irmão, ele escolheu. A morte foi opção. Irmão, quando aquela pessoa, ela entende quem Cristo é e quem ela é em Cristo, ela escolhe a morte por opção. Ela escolhe morrer por opção. Aleluia, está comigo, gente? Efésios capítulo 1, eu acredito que seja versículo 3, que eu não anotei aqui. É isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado o quê? Irmão, peraí, não, tem alguma coisa errada aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, Ele não será para um futuro, para um amanhã, Ele nos tem. Então diga: eu já sou abençoado. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está tendo o privilégio de estar sentado do lado de um abençoado. Oh, aleluia! Ei, irmão, é você a própria bênção. Não é você, irmão, entenda isso. Não é você que tem que ficar: aí eu vou trabalhar a vida toda para comprar um carro, aí eu vou trabalhar a vida toda para comprar uma casa, aí eu vou trabalhar para viajar. Irmão, você vai estar falando: não, eu não quero ir, e a viagem está indo. Não, você vai viajar. Ah, eu não quero a casa agora. Não, você vai ter a casa agora. É ela que vai correr atrás de você, irmão. Pastor, e qual é o meu papel em tudo isso? É a toalhinha ungida? É a fogueira do Israel? É o giro no manto? Não é não? Não é a cambalhota gospel? Não é dar todo o dinheiro que tem? O seu papel é só o quê? Pai, obrigado, é meu. Pai, obrigado, é meu. Pai, obrigado, é meu. Pai, eu tomo posse do que é meu. Ô irmão, quando você herda alguma coisa, você vai até o juiz e fala: doutor juiz, pelo amor de Deus, me dá a minha herança. Irmão, ele só chega e fala assim: meu filho, assine aqui, porque a partir dessa assinatura, tudo é seu. E sabe quando essa assinatura ela foi feita? Quando lá na cruz ele falou: tetelestai, está consumado. Aleluia. Irmão, só para me dar uma amplificada nisso, pensa numa bênção. Pensou? Pensa em outra. Pensou? Irmão, todas as bênçãos que você pensar são tuas. Sabe por quê? Porque vem junto do pacote da herança. Vem junto do pacote da herança. A gente usa muito porque ele morreu agora, o Silvio Santos. Imagina as filhas do Silvio Santos pensando: agora eu vou ter que trabalhar porque eu não tenho nem o que comer. Irmão, olhou para a conta, estava lá, irmão, vários dígitos. Empresas, negócios. Alguém aqui já foi na praia de Pernambuco, no Guarujá? Quem já foi? Naquela que tem um mar casado? Irmão, na hora que você chega lá, o que tem lá? Jequitimá. Hotel do Silvio Santos. Você acha que a Patrícia vai para lá? Irmão, posso falar agora para você? Se a Patrícia não vai para lá, você também não vai, porque você vai para lugar melhor. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Irmão, eu já te ensinei aqui. Já te ensinei. Irmão, eu acho que assim como eu, você também é ser humano e tem as suas preocupações diárias. Alguém que tem conta para pagar? Boleto? Irmão, vou te ensinar para você que não sabe. Amanhã é segunda-feira, começo do mês. Irmão, quem que está batendo na porta? Tá lá, irmão.
boletão. Tá que nem o Pix da igreja, cheio de número. Irmão, bota a conta lá, ó, no chão e começa a dançar. Eu sou rico, sou abençoado, contas pagas, porque Cristo já pagou. Irmão, pastor, isso paga a conta? Irmão, paga. Sabe por que paga? Porque Deus atua em fé, irmão. Deus não age, irmão, em dúvida, em medo, em incredulidade. Deus usa fé como combustível para te levar a lugares que Deus quer te levar, irmão. Mas aí a gente fica com a conta na mão lá. Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar? Tem gente que chora, tem gente que não dorme, irmão. Não dorme. Ai, meu Deus, como é? Irmão, você não dormindo, vai pagar? Tem outros que já negligencia. Devo, não nego, pago o quanto puder. Não, irmão. Como o pastor Eduardo falou, essa é uma igreja que anda saudável, irmão. E eu quero declarar em nome de Jesus, nós vamos pagar as nossas contas em dia, sem atraso. E quando nós olharmos na conta, depois de termos pago todas as contas, vamos poder pegar a nossa família, os nossos filhos, maridos, e vamos dizer, vamos viajar, vamos passear, vamos curtir, vamos aproveitar. Ei, irmão, crente não trabalha só para comer, porque crente não tem como dono dele o dinheiro. Vocês estão amadurecendo, gente, com alguma coisa? Eu não sei se Deus está falando com você como Ele falou comigo, mas Ele falou comigo. 1 João, tá? Capítulo 3, versículo 2. Amados, amanhã seremos filhos de Deus. Amados, terça-feira seremos filhos de Deus. Amados, agora mesmo somos filhos de Deus. Agora, irmão, e olha só, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele. Irmãos, eu sei que nós estamos caminhando para uma progressão, para um aumento, para um avanço, para podermos desfrutar de Cristo durante toda a eternidade na sua plenitude. Mas enquanto isso não chega, agora, no dia de hoje, nós somos filhos de Deus. E filho de Deus é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mas como Cristo vai dar ou vai permitir que nós desfrutemos da sua herança se não temos maturidade para isso? Ei, irmãos, tem gente que tem pecado de estimação ainda. O que é pecado de estimação? Aconteceu qualquer coisa, volta para o mesmo pecado. Irmãos, eu vou dizer isso não ofendendo ninguém, mas eu não sei se alguém já foi viciado em droga. Viciado em droga, irmão, quando ele está no processo ali de tentar parar ou ainda não quer parar, irmão, se você passar e olhar para ele e falar, olhou feio para mim, é o gatilho que ele precisa para ir usar droga. Tem gente que está assim, irmão. Tem gente que está orando e está falando assim, eu orei, Deus não fez e por isso eu não vou. Irmão, estava que nem eu quando comprei o primeiro carro lá. Ei, quem é que tem filho pequeno e vai numa loja de brinquedo? Sabe, irmão, Deus está tratando comigo nesse culto para dizer isso para você. Tem muita gente aqui que está que nem criança em loja de brinquedo. Em todo corredor que entra quer uma coisa e no final das contas, o que vir é lucro. Com Deus não é assim, irmão. Deus é específico com seus filhos. Ei, eu vou te dar isso porque você é meu filho. Eu vou te fazer isso porque você é meu filho. Eu vou mudar isso porque você é meu filho. Ei, irmão, a gente às vezes quer tanta coisa, a gente acaba não querendo nada. Você que é mulher aqui, irmão, não deixa seu marido chegar do trabalho e pensar que ele entrou na ouvidoria da Enel. Irmão, a irmã comprou o armário, quer que o cara monta, mas a casa precisa arrumar. Mas tem lá o cachorro para dar comida e ele fez cocô, tem que limpar. Calma, irmão, deixa ele chegar, tirar o sapato dele, dar uma observada. E aí ele vai pensar, que roubada eu me meti. Mas ele vai... Irmão, mas aí...
Mas aí, irmão, posso falar, tá vendo? As irmãs não esperou nem eu acabar. Mas aí ele vai olhar e vai falar: não, mas eu casei com essa mulher linda, sábia, que ama a minha vida, então por ela eu vou arrumar o armário, eu vou limpar o cocô do cachorro. E tá vendo, irmão? Isso é maturidade. Mas a imatura, quando ele entra, ela já quer despejar todo mundo em cima dele. Estou falando de maturidade, amém? Você percebeu quanto você em algumas coisas é imatura? Às vezes você não dá nem tempo dele olhar para querer fazer. Você já cobra ele. Antes ele já estava com aquilo no coração: não vou fazer. Mas aí você vai lá e cobra. Eita Deus. Ei, deixa ele. Eu vou falar daqui a pouco. Pera, eu vou entrar. Posso falar uma coisa para você? Sabe o que muita gente tem aqui ainda? A síndrome do cabrito. Muitos têm a síndrome do cabrito. Você sabe o que é a síndrome do cabrito? Sabe não? Existiam 2 filhos. Um foi chamado de pródigo e o outro não. O que não era o pródigo, por imaturidade, pegou toda a herança e saiu pelo mundo fazendo festa, gastando, fazendo tudo. E o outro continuou o quê? Do lado do pai, honrando o pai, trabalhando com o pai, servindo o pai. E aí o que pegou a herança por imaturidade e gastou, está comendo comida de porco. E aí quando ele olha, ele cai em si e fala: poxa, eu aqui comendo lavagem, comida de porcos, enquanto os empregados do meu pai têm pão com fartura. Ah não, voltarei para a casa do meu pai. Ele não precisa nem me chamar de filho. Você é um dos empregados dele. Mas o pai toda tarde, irmão, colocava a cadeirinha lá como é que é o nome daquele negocinho que faz? Que tem lá no seu sítio. Não, aquele que tem lá. O deck. Ele tinha um deck. O pai do filho pródigo tinha um deck. E aí ele ficava lá no deck, irmão, esperando o filho voltar. De repente o filho aponta lá. Ele sai correndo e fala: meu filho voltou. Meu filho amado voltou. E quando ele chega, o filho se ajoelha: pai. Ele já levanta o filho e fala: opa. Põe roupas novas, põe anel no dedo, sandálias novas. Ei, irmãos, ele fala assim: ó, prepara aquele novilho que eu tô cuidando dele com todo carinho, porque eu sabia que ele ia voltar. E aí, irmão, o coro começa a comer, festa, música, e ele voltou. E aí vem quem? Aí, sabe quem entra? O filho pródigo. Sabe por quê, irmão? O filho pródigo não é o que sai e volta porque ele sabe o pai que tem. O pródigo é o que está com o pai, mas não conhece o coração do pai. E aí ele fala: como assim? Eu estou te servindo a vida toda e nem um cabrito você deu para mim me divertir com os meus amigos. O que o pai fala? Filho, todo o tempo esteve comigo e tudo que é meu, você não precisa pedir. Ei, a geladeira está ali, abre, pega. Ei, tá todos os bois ali, escolhe o que você quiser, faz o churrasco para os seus amigos. Mas quando não conhece o pai que se tem, não acessa o que o pai pode dar. E tem muita gente assim: você viu aquele irmão, chegou agora na igreja, olha a vida dele como é que está. Ei, você já é filho. Sabe por que você não está acessando? Porque você está olhando para a vida dos outros, quando na verdade você tem que olhar para a sua. É para a sua, é para como você está. Ei, parar de ser menino, parar de ser criança, parar de fazer birra, parar de fazer manha, assumir o seu papel e dizer: não, o meu pai trabalha até agora, eu vou trabalhar com ele também. Tem muita gente sentada aqui, e já que ele começou a falar, agora não é mais pelo texto, e não é também mais pelo esboço, é pelo Espírito. Ei, tem muita gente sentada aqui, que Deus já chamou para servir há muito tempo, mas está dizendo: não é a hora. E quando será? Porque enquanto você fala que não é o tempo, o diabo está usando o teu tempo para matar os outros. Eu não orei porque eu não sou diácono, não sou pastor, não sou obreiro. Quem aqui já foi no hospital visitar alguém
e teve a ousadia de passar em quartos para orar por pessoas. Ah, eu não sou obreiro, eu não posso. Não, irmão, não tem nada a ver com o título que te deram, mas tem a ver com Deus que você carrega. Quem foi que disse, irmão, que só diácono, só pastor? Ei, irmãos, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem. Ei, eu já falei isso aqui, irmão, e o nosso problema é que às vezes a gente acha que Deus tem filho predileto. Não, meu. Não. Deus tem filhos empenhados, que se empenham mais. Eu costumo dar exemplo de homens aqui que eu admiro, irmão, e eu não tenho vergonha de falar, irmão, como Rick Renner, como John Bevere, como o saudoso Kenneth Reagan. Eram homens, irmão, como o pastor Chris, que eu não sei falar o sobrenome dele, que é complicado. Fala aí, pastor Marcos. Yakhom. Irmão, são homens que passam 15 dias, 20 dias, um mês, 40 dias dentro de um quarto, bebendo água e orando. Bebendo água e orando. Tem um livro do irmão Reagan que ele fala que o filho dele saiu para uma viagem e não deu tempo de se despedir do pai. Ele ficou 15 dias fora. Quando voltou, falou: mãe, cadê o pai? A mãe falou: desde a hora que você saiu. Ele está lá no quarto, não saiu ainda. Irmão, homens que fizeram a diferença, fizeram para o mundo, mas fizeram para eles. Porque, irmão, quando eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus, irmãos, eu vou estar favorecendo pessoas com a unção, mas eu vou estar me favorecendo com a comunhão, com a intimidade, com a presença. Então, irmão, será que você não tem a síndrome do cabrito? Deus faz para todo mundo. E eu que nunca... Deus fez para aquele desviado que voltou agora e para mim não fez. Eu queria só um cabritinho. Mateus 15, 26. Irmão, esse texto fala sobre a mulher cananeia que tem a filha doente, e aí ela vai até Jesus, vai buscar por ajuda por Jesus, e olha só, 15, 26, Mateus 15, 26. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Pastor, Jesus chamou a mulher de cachorro? Não, irmão, Jesus está falando que, irmão, lugar de filho é na mesa. Então ele não vai tirar filho da mesa para colocar quem não é filho. Então ele está dizendo, e ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe diz Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou... Irmão, pega isso no teu espírito. Se ela, só com a rebarba que caiu da mesa, conquistou cura e libertação, agora imagine eu e você, com a consciência que somos filhos e ocupando a posição que temos, o que não alcançaremos de Jesus quando sentarmos na mesa? O que você não vai ter direito? Ei, ela ficou esperando só a rebarba, só o que caía, e ela recebeu cura e libertação. Eu sentado na mesa, não tem só cura e libertação, tem dons do Espírito, tem mover do Espírito, tem fluir, tem autoridade. Ah, irmão, você não está entendendo isso? Ei, está você colocando a mão no doente e falando: ei, seja curado. É você colocando a mão no que está caído e dizendo: ei, levanta. Ei, olha para o lado e diga: eu não tenho prata nem ouro. Ah, mas o que eu tenho vale muito mais. Aleluia. Irmão, imagine agora com a consciência de filhos. Imagina agora com a consciência, irmão, você vai andar na rua falando: eu sou filho. O pessoal vai olhar para você, você vai estar assim na rua assim: que
que foi? Sou filho. Mas você viu lá o quê, meu filho? Não tem tempo para ver nada, estou vendo o que meu pai está me mostrando. Você viu o governo, o preço do café é R$50. Tá bom, então me dá um pacote. Sabe por quê, irmão? Porque o que o mundo está reclamando que está faltando, teu pai tem para te dar em abundância. Porque Davi falou, irmão, eu fui moço, já sou velho, porém nunca vi um justo ser desamparado, e também nunca vi ninguém da sua descendência mendigar um pão. Sabe por que tem crente mendigando pão? Porque não tem consciência de que é filho. Não tem a consciência de que é filho. E quando se tem a consciência de que é filho, irmão, eu quero dar 2 testemunhos que eu ouvi de homens que, irmãos, eu creio que Deus já usou e tem usado. Um deles é Marcos Feliciano, quando ele fala de uma história que uma mulher sai para o ciclo de oração, irmãos, e quando ela sai, ela deixa os filhos, não tem nada para comer, o que tinha era veneno de rato, chumbinho. E um dos filhos, o mais velho, acha o chumbinho, vê que é vermelhinho, pensa que é suco de morango, bota numa jarra, mexe e dá para bebe e dá para os 4 irmãos. Quando essa mulher volta do ciclo de oração, irmão, e ela entra, ela está chegando na casa dela, ela está vendo bombeiro, viatura, e aí já vieram psicólogos, psiquiatras abraçar ela. E quando, o que aconteceu? Você deixou chumbinho em casa, seus filhos tomaram. Está todos mortos. Mas você vai precisar ir agora lá no necrotério para reconhecer os corpos. Irmão, ele diz que quando ela entra, ela fecha a porta, coloca uma maca na frente, tira os lençóis de sobre os filhos e começa a orar e chorar, falar: Jesus, como pode? Eu estava na tua casa, eu estava orando, e como é que o Senhor deixa uma coisa dessa acontecer com meus filhos? Eles tomaram porque não tinham o que comer. E ela começa ali a orar, e ela se debruça no mais jovem, e a lágrima cai. E quando a lágrima cai, o menino faz... Aí ela falou: o quê? Eu estava orando por esse, mas por esse também, irmão. Ela ora e os 5 ressuscita, vira uma loucura o hospital. E aí faz a lavagem, os meninos ficam um tempo na UTI. E aí o médico, depois pode procurar isso, tem na internet, irmão. O médico chama ela e fala assim: mamãe, seus filhos vão receber alta, mas eles por um período vão ter que tomar um leite para desintoxicação. Ela falou: doutor, esses meninos tomou chumbinho porque não tinham o que comer. Você acha que vai ter leite lá? E aí o médico falou: senhora, uma mulher que entrou no necrotério, orou por 5 filhos mortos e eles ressuscitaram. Se a senhora botar a mão na sua torneira, vira um poço da Parmalat. Vira um poço da Parmalat lá. Irmão, é consciência de quem nós somos. É maturidade de quem nós somos. E muitas das vezes Deus tem que trazer à nossa memória situações que nós achávamos que seria o fim. E olha você aí, firme e forte. E olha você aí, quanta gente falou: acabou, não tem jeito. Olha você aí. Tem gente falando que teu marido não tem jeito, até ver ele com o microfone na mão pregando. Ô irmão, é consciência, é maturidade, irmão. É parar de reclamar, é parar de ficar de mimimi. Crente mimimi: o pastor não falou comigo. Irmão, tudo bem que não, isso comigo não vai ter. Porque se eu estou na rua, a Carol fala: nossa, você vê todo mundo. Eu tenho medo de passar por um irmão meu, por um filho meu do ministério, e eu passar por ele e não ver, não cumprimentar, não dar um abraço. Você está maluco, irmão? Não consigo, irmão. Eu tenho 3 coisas na minha vida que eu amo: Jesus, minha família e essa igreja, irmão. E quando eu digo essa igreja, eu não digo a estrutura não, eu digo você. Amém? Eu era até mais bruto, agora eu estou mais... Esses meninos pecavam, você acha que procurava? Procurava ela ficava uma semana amansando.
Sabe o que é? Sabe o fulano, quando falava o nome eu já falava, pecou, né? Vou arrebentar, agora você vai ver. Sabe por quê? Porque quando peca, irmão, sabe o que eu falo? Para onde estava olhando que não estava olhando para mim? Porque se estivesse olhando para mim não tinha pecado, porque não me vê andando pecando. Então, irmãos, às vezes é só maturidade. A gente precisa andar com maturidade, entender quem nós somos, o que carregamos, o que temos, para vermos, irmãos, e vivermos milagres extraordinários. Aleluia, está comigo? Como o pastor Marcos falou, agora que eu acabei a introdução, vou começar a pregação. Romanos capítulo 5, versículo 2. Irmão, sabe por quê? Por que eu quero ler esse texto? Porque tem muita gente, nós falamos isso, irmãos, nada em Deus é conquistado sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé, ela sempre vai caminhar com alguma coisa. A fé, ela sempre vai caminhar com algo, amém? E diz assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e a esta graça na qual estamos firmados, e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Irmão, fé caminha junto com perseverança. Esperança aqui em algumas versões vai estar, sabe como? Perseverança. Tem gente que até começa na fé, mas depois não persevera. E aí abre mão de sonhos, abre mão de projetos, abre mão, irmão, de coisas que realmente Deus colocou no coração. Você vai entender já. Irmão, sabemos que a fé é a base de tudo, mas não vamos conquistar tudo apenas com a fé. Olha o que Pedro fala em 2 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 1, no versículo 5. Olha lá, 2 de Pedro 1, 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Associai, colocar junto com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos. Irmão, se a fé caminha com tudo isso, quando alguém olhar para você, ou quando você se olhar no espelho, você vai se olhar e não vai ver falta de nada. Só que a palavra, irmãos, ela não pode só entrar no ouvido e sair pelo outro. O imaturo, irmão, na cabeça dele, ele fica assim, não é bem assim. Eu acho que não é bem. Irmão, não tem nada a ver com o meu achismo. Irmãos, é por isso que eu falo. Tenho aqui o pastor Vanderlei, o pastor Marcos, o pastor Gilson, o pastor Eduardo, a pastora Carol. Tem também o pastor Anderson, tem o James e a Elaine que vão ensinar. Irmão, se eles vierem pregar aqui e tiver qualquer coisa fora da palavra, legal, vai pregar só essa vez. Depois vai passar por um período de aprendizado para depois voltar. Porque, irmão, a gente está aqui só para falar da Bíblia, de mais nada. A Bíblia é a Bíblia e é ela que muda a sua vida, e mais nada. Quem está comigo? Então, irmão, você precisa associar todas essas coisas à sua fé. Porque não adianta, irmão, você, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas na hora de perseverar não persevera. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Tá bom, irmão, sabe como é que a gente perde muita batalha? Lembra de Jesus quando foi tentado pelo diabo no deserto? Se é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus falou, então toma um karatê gospel. Não, irmão. Jesus falou, nem só de pão. E ele começa a rebater o diabo com o quê? Irmão, é por isso que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Antes de estar no coração, ela tem que sair da tua boca. Ei, por que ela tem que sair da tua boca? E por que fé vem pelo ouvir? Porque a tua boca, irmão, o teu ouvido é o que está mais perto da tua boca. Quando você fala, irmão, o teu ouvido ouve. Quando o teu ouvido ouve, gera convicção. Se gerar convicção, gera confissão. E se gerar confissão, gera resultado. É por isso que você é o que a Bíblia diz que você é, irmão.
Hebreus capítulo 6, versículo 12. Deixa eu ver aqui. Que oração, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus, cheguei na metade. Eu falei que era para ser rápido. É que teve muita coisa também, né? Ainda tem ainda tem ceia ali ainda. Ixi, aí, ó, tá vendo? Ó? Tem a Jaqueline e o Miguel quer namorar. Estão namorando já. O Robert está namorando já. O Robert eu peguei no colo. Peguei no colo não, porque ele já era grande. Mas o Robert eu vi criança, Rafa. Está namorando já, falando de sair de casa. Ó. Falou que ia comprar até apartamento. Para chegar nesse estágio vai ter que passar alguns ainda, né? Então vamos lá, gente. Hebreus capítulo 6, versículo 12 diz assim, ó: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pelo quê? Herdaram. Irmão, eles tiveram fé, mas eles tiveram perseverança para herdar promessas. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4,13 vai nos dizer assim, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que se induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmão, a gente precisa parar. A gente precisa parar de ser levado por ventos de doutrina. E ali tem um pregador que revela o CPF. Irmão, meu CPF eu já sei. Ele revela o seu nome, a sua data de nascimento, eu já sei. Eu quero que Ele me revele as Escrituras. Eu quero que Ele me revele quem Cristo é e quem eu sou em Cristo. Porque no dia que faltar a revelação, a palavra me sustenta. No dia que faltar a revelação, a palavra vai me sustentar. Pastor, essa igreja não crê em revelação. Crê, irmão. Em nome de Jesus, e nós oramos pelos 5 ministérios: o apóstolo, o mestre, o evangelista, o pastor e o profeta. E nós temos profetas aqui. Só que o profeta dessa casa, para profetizar para você, vem cá, Regiane, que é uma, Karen é outra, Dona Zélia é outra, né? Cadê? Foi no banheiro? Vem aqui, Dona Zélia. André, eu acho que ela flui no dom profético também. Eu acho não. Eu achei a Andréia agora nesse culto ali, irmão. A Andréia deve ter ido ao banheiro. Elas fluem num dom profético. Só que ela vai profetizar para você. Ela vai ter uma testemunha, irmão. Porque o que ela fala tem que ter assinatura. Aqui ninguém profetiza de qualquer jeito, falando eis que o Senhor manda dizer, e não tem responsabilidade. Porque o que a gente mais vê é gente morrendo por causa disso. Então, se uma dessas, e a Andréia que está no banheiro, te procurar, irmão, você pode ter certeza, anota o dia, o nome e a hora, porque é profeta. Obrigado. Pastor, sabe que isso é o que, irmão? É responsabilidade com a tua vida, é maturidade. É maturidade. Aí a pessoa, irmão, é agitada. Não, é que agora vai estar aqui o profeta que joga o paletó e todo mundo cai. Tá bom, irmão, provar da unção é gostoso. Provar de unções, irmão, é maravilhoso.
Mas mais gostoso que isso é ter uma vida firmada na palavra de Deus, é ter a palavra dentro de você. Amém? 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Vou correr para caminhar para o fim. Olha o que Pedro vai falar: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o quê? Irmão, o leite é uma fase. O leite é uma fase. Depois, irmãos, você tem que crescer. Ei, crente, você precisa crescer. Irmão, toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma coisa, não cresce, não cresce. Toda vez o mesmo erro, toda vez o mesmo pecado, não cresce. Até quando? É necessário que o povo de Deus cresça para termos direito a todas as heranças que o Senhor tem para nós. Irmão, e o outro testemunho que eu quero dar, que também, irmão, maturidade tem a ver com tempo, amém? Porque às vezes a gente quer que seja fast food, né? Nós vivemos na geração micro-ondas, 1 minuto está pronto. E às vezes a gente ora agora, irmão, Deus é o Deus de já, amém? Mas tem coisas, irmão, que Deus não vai precisar do poder dele, ele vai precisar do nosso amadurecimento para nos dar. Quando Deus vai criar a arca de Noé, irmão, ele chama Noé, e Noé passa, alguns falam 100, outros 114, outros 116 anos, irmão, para construir a arca. Irmão, Deus poderia ter falado do céu como ele falou com tudo: haja a arca, e a arca ia aparecer. Mas não, irmão, Deus não demorou 100 anos fazendo uma arca. Deus demorou 100 anos construindo Noé, um homem de caráter, um homem que daria continuidade à criação que ele fez. Então, irmão, às vezes Deus não está demorando para te dar o que você quer, o que você quer. Deus está demorando para formar em você quem Ele quer. Não tem com Ele, é com você. Não tem nada a ver com Ele, é com você. Amém? Maturidade caminha junto com o tempo. Irmão, eu vi um testemunho do Luciano Subirá, aonde ele fala, irmão, que ele já estava começando na itinerância, sendo um pastor itinerante, pregando em vários lugares, e aquilo estava gerando uma certa soberba no coração dele. E aí ele se mudou, se eu não me engano, ele estava se mudando de Campinas para Curitiba. E aí no meio do caminho, irmão, aconteceu um acidente, ele quase morreu. E ali ele viu ali a mão de Deus sobre a vida dele. E ali Deus usou uma pessoa para falar com ele, que estava vendo anjos, e falou para ele assim: ó, Luciano, eu tive, né, Deus, não foi Deus quem fez, mas Deus permitiu para que você não se perdesse. E aí Deus preparou ele, irmão. Desde quando isso aconteceu até quando ele retomou o ministério, se passaram 25 anos. Ele precisou amadurecer 25 anos, passar a igreja que ele era o pastor a alcance para o segundo pastor que estava trabalhando com ele, para ele poder cumprir o chamado itinerante que ele tem. E às vezes, irmãos, a gente quer que aconteça de um dia para a noite. A gente chama, ó, vem para o culto de ensino, irmão. Posso falar uma coisa? A gente não trabalha para encher a igreja, para encher cadeira. A gente trabalha para povoar o céu. E como nós povoamos o céu? Quando o entendimento e revelação da palavra chega a você. Eu não preciso de uma igreja, família, amor e graça, uma em cada bairro da Zona Norte, uma em cada bairro do Brasil. Não precisa, irmão. Sabe por quê? Porque se você entender essa palavra e pôr em prática, a IFAG vai estar aonde você estiver. A IFAG vai estar lá, irmão. Poxa, como era bom se a gente pudesse assim, ó, procura qualquer igreja. Hoje a gente não pode falar isso, irmão. Eu digo, procure uma igreja que esteja perto da palavra, mesmo que seja longe da tua casa. Amém? Porque sabe onde é longe? A Bahia. A Bahia é longe. Amém? Assis também. Aleluia. Marcos capítulo 4, versículo... Agora é o fim, estou caminhando para o fim. Marcos capítulo 4, versículo 26. Irmão, estou amando essa palavra. Maturidade, ela tem a ver com o tempo, irmão. Hoje você acha que eu vou na agência comprar um carro assim? Vou nada.
Hoje, irmão, já troquei de carro 2 vezes depois desse. Sabe, 3. Sabe o que eu faço? Eu pego o meu, vendo, vejo um meio que eu consiga pagar um valor que seja não tão alto, e aí eu vou lá e compro. Nunca mais, irmão. Amadureci. Amém. Obrigada, Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 26 diz assim, ó: disse ainda, o reino de Deus é semelhante ao homem. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite, e de dia, e a semente germinasse e crescia, não sabendo ele como a terra por si mesmo, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quanto o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, irmão, primeiro tudo tem o seu tempo. Primeiro planta, depois vai crescendo, depois vai crescer com um grão, com um fruto, e depois vem a hora de colher, e depois de colher, irmão, é desfrutar. Hoje o que Deus está fazendo conosco aqui é isso, irmão. Ele está plantando uma semente em nós. Essa semente vai crescer, ela vai germinar, e quando ela frutificar, irmão, não pense você que ela vai alimentar você, não. Ela vai alimentar quem tiver à sua volta, a sua casa, os seus amigos, a sua igreja. É isso. Hebreus 5:11. Alguém que está com o relógio pode parar o tempo 1 minuto, por favor? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Portanto, vós tendes tornado tarde. Ai, Jesus. Era aqui que eu não queria chegar. Era aqui. É aqui, sabe por que era aqui? Porque aqui trata com você que tem o chamado e não cumpre. É você que tem o que Deus te chamou para exercer e não exerce, e coloca sempre nos outros. Sempre acha que alguém vai fazer para você. Então, o crente que está sentado aí e que era para estar de pé orando por alguém, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Portanto, vós tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornaste como necessitados do quê? Era para ser mestre, está ensinando. Era para estar pegando na mão de quem está chegando e conduzindo. Mas não, está lá. Pastor, não é que a gente não quer, irmão, e a gente não vai ajudar, claro que vai. Mas está na hora de crescer. Amém. Vos tornei como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o quê? Irmão, quem amadureceu, quem é adulto, fala: não, o pecado está ali, eu não vou para cá. Ah, eu vou sofrer aqui? Não, eu vou para cá. Ô irmãos, e eu quero pegar um texto que diz, irmão, se eu não me engano, em Deuteronômio, que o Senhor vai dizer assim: ainda hoje tomo o céu e terra por testemunho, que propus diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, porém, a vida e vai viver. Para de ficar se afundando. Cadê? Thaísa está ali filmando. Hoje não vai ser carnal, vai ser assim: deixa de ser criança, imaturo. Para não usar a palavra carnal.
que eles falam que eu fico chamando todo mundo de carnal. Não. Agora eu cheguei também num ponto que eu queria chegar. Quem é mãe aqui? A senhora, por favor, pare. Pare de interferir quando teu marido corrige teus filhos. Para de interferir quando teu marido corrige teus filhos. Ei, você dá amor e ele dá propósito, ele dá destino, ele forma caráter. Ah, não fala assim como eu sou a leoa. Não, irmão. Se seu marido está instruindo seu filho na verdade, nos caminhos do Senhor, é claro, eu estou falando isso para crente, amém, gente? Não vou falar como acontecia comigo. Meu pai me batia de corrente. Aí não, também não, né? Mas, irmãos, poxa, o cara está lá tentando repreender, fazer do menino um homem direito, um homem certo, um homem para a vida, um homem para o mundo, não para o mundo para fazer as coisas do mundo, mas um homem para viver no mundo. Aí tá a senhora, não, 18 anos, bebê. Irmão, veio uma mulher aqui chorando em prantos, aqui na outra igreja, chorando. Ah, aquela mulher. Falei, o que foi, senhora? O que aconteceu? Ela tirou meu filho de mim. O que foi, senhora? Meu filho, aquela mulher tirou. O que foi? Ele casou. Quantos anos? 40 e pouco. E ela não deixa eu ver meu filho. Eu falei, tem quanto tempo que ele casou? 1 semana, pastor. O irmão falou, senhora, quem não quer ver ele é você. Quem não quer te ver é ele. Irmão, a mãe que não deixa o filho, ei, levanta essa saia para o teu filho sair. Ei, irmã, se você corta o casulo antes da hora, a largata não vira borboleta. Mas se você deixar ela lá presa demais, também não vira. Ei, deixa teu marido, às vezes você pensa que não, mas ele sabe o tempo certo de deixar o seu filho voar. E quando ele corrigir, se a senhora não aguenta, vá para outro quarto. As mães tudo me olhando com cara feia. Sabe por quê, irmãos? A mãe dá o amor, a mãe dá o carinho, a mãe dá o aconchego, a mãe dá o abraço, mas o pai dá o destino. Ei, eu falo para eles não vão precisar quebrar as pedras que eu já quebrei. Porém, tem pedras que eles vão enfrentar, que eles vão olhar para trás e vai dizer, meus pais já passaram por esse caminho. Meu pai já passou por esse caminho, e se ele passou e ele venceu, eu também vou conseguir. Agora, se a mãe ficar adulando, na hora que chegar na frente da pedra, eu não vou mais a pedra lá, mãe. Não, tá errado isso. A mãe não aguenta nem com ela, mas quer tirar a pedra pro filho, você não vai aguentar. E aí sabe o que você vai fazer? Com todo respeito, você vai criar um banana pro mundo. E o mundo não precisa de um banana, o mundo precisa de um homem. De um homem de caráter, de princípios, que vai ter a coragem do pai e o amor da mãe. Tá comigo, gente? Eu não vou falar para me aplaudir que eu estou pregando bem, viu? Quem está chegando agora é umas brincadeiras nossas, isso. Fique de pé para parecer que está terminando. E eu termino com o texto de Tiago. Capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, vai dizer assim, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Até podemos entrar, irmãos, imaturos em uma tribulação, mas vamos sair maduros e desfrutando de toda a herança que o Senhor tem para nós. Você pode até entrar imaturo, com medo,
Você pode entrar até receoso, você pode entrar até meio sem entender uma tribulação, mas o Senhor vai ministrar você, Ele vai provar para você que Ele está contigo, e uma vez Ele provando, irmão, aleluia, você vai sair de lá maduro. Ei, irmãos, as noites que hoje você passa acordado, a partir de hoje você não vai passar mais. Sabe por quê? Porque você tem pai. Pastor, eu já perdi o meu pai, ele já está na glória, ele já morreu, o meu também. Mas eu não estou me referindo a um pai carnal, material, eu estou falando ao seu pai espiritual. Você tem um pai, e ele deixou uma herança muito grande para você. Feche os seus olhos, os obreiros preparem a ceia.